Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Zanetti, eu sou presidente da British Chamber, filial São Paulo. Em nome da Câmara, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, aos palestrantes, à audiência e à Câmara por ter oferecido toda a infraestrutura e a possibilidade de fazer esse evento, e a Bianca também como presidente do Comitê de Sustentabilidade. Passo agora a palavra à Bianca. Obrigado, gente. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Eu agradeço aqui também a audiência e queria fazer pequenos agradecimentos. Além do Márcio, que está aqui presente, o Guilherme Leal, que é o vice-presidente do nosso comitê, está de férias, por isso que razão pela qual ele não está aqui conosco hoje, e queria já aproveitar para agradecer aos palestrantes por terem aceito o nosso convite. Queria apenas tomar alguns minutos de vocês, para quem é novo dentro desse tipo de evento, como ele funciona. Ele está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e pelo canal da Brigham no YouTube. As perguntas, caso alguém deseje fazê-las, eu peço que envie através do Q&A da plataforma do Zoom. Não serão consideradas perguntas feitas pelo YouTube, pois essa interação é exclusiva para aqueles que estão no Zoom. E ao fazer suas perguntas, eu pediria a gentileza de mencionar o nome e a empresa que representa. Nós, como temos uma restrição de tempo, nós vamos tentar responder todas as perguntas, mas por conta disso vou precisar fazer uma curadoria eventualmente diante do número de perguntas que vierem. E aí antes de passar a palavra aqui para o nosso primeiro palestrante de hoje, eu gostaria de apresentar os dois palestrantes para vocês. Então, nosso primeiro palestrante é o Juliano Costa. O Juliano é mestre em História e Educação Brasileira pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em Educação Superior e História do Brasil. Trabalhou como professor de História e Filosofia em escolas de ensino básico e foi educador nas áreas de Filosofia, Sociologia, Antropologia e História para os cursos de Administração de Empresas, Comunicação e Direito. Em sua trajetória na educação, foi também diretor de escola e atuou como assessor pedagógico e gestor do sistema COC. Na Pearson, ocupou o posto de gerente consultivo educacional para a educação, acho que é K-12 que vocês falam, Juliana? Diretor pedagógico, vice-presidente de educação no Brasil e atualmente é o vice-presidente de produtos da América Latina. Vou falar um pouquinho, então, agora também da Juliana. A Juliana é engenheira de alimentos, formada pela Escola de Engenharia Mauá, tem MBA em Economia e Gestão em Relações Governamentais, trabalha na Unilever desde 2007, não precisa nem dizer, né, quem é a Unilever, mas essa grande multinacional aqui, que está há 90 anos no Brasil. A Juliana é gerente de advocacy, de sustentabilidade, e tem sólida experiência na área regulatória em assuntos corporativos. Então, vou tomar a liberdade aqui para a gente otimizar o tempo e ouvir quem realmente interessa, então vou passar a palavra para o Juliano, para ele iniciar a sua apresentação. Obrigado, Bianca. Obrigado, Juliana. Obrigado, Márcio. Vamos iniciar aqui. E respondendo, enquanto eu compartilho minha tela, respondendo a primeira pergunta, eu imagino que vocês já estejam vendo minha tela, é só fazer o sinalzinho assim para mim, tá bom, obrigado. O que é uma empresa de educação, né? O que é que nós estamos participando do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade? Ora, nós recentemente construímos uma pesquisa que já vem desde 2020, é o terceiro ano que essa pesquisa é aplicada, muito focada na questão da aprendizagem global, e ela foi motivada lá em 2020 em virtude da pandemia. A pandemia trouxe uma série de transformações no mercado educacional e na forma como a educação estava se operando no mundo, e eu não preciso dizer essas transformações, porque elas foram exaustivamente discutidas e debatidas, e continuam sendo debatidas, especialmente o seu impacto, né? E aí, dentro dessa pesquisa, nós começamos com as questões de aprendizagem, depois as questões de tecnologia,
depois as questões de gênero, e a última versão dela trouxe sobre as questões climáticas. Então, a última versão da Global Learner Survey trouxe a baila, a pesquisa, nos mesmos padrões estatísticos das versões anteriores sobre a questão climática. E aí essa pesquisa ela traz 5 países, né? Traz os Estados Unidos, a Inglaterra, o Brasil, o México e China, que são países que a Pearson tem muito interesse em entender a dinâmica da aprendizagem, entender a dinâmica educacional, e são países que representam a sua maneira, né? Um eixo asiático, um eixo europeu, norte-americano e sul-americano. Obviamente que existem espaços para incluir outros países e outras dinâmicas, mas como nós aproveitamos a dinâmica das pesquisas anteriores, foram 5.000 pessoas que estão direto ou indiretamente ligadas à educação, sejam como estudantes, sejam como pais de estudantes, ou sejam como adultos que estão estudando, graduação, pós-graduação, cursos livres. Então, essas 5.000 pessoas entrevistadas vão de 16 a 70 anos de idade e não são alunos ou usuários de produtos da Pearson. Eles são randomicamente selecionados e contatados pela Morning Consult, né, durante um período ali de outubro a novembro do ano passado, e que os resultados foram compilados e publicados agora no começo desse ano. Então, essas questões anteriores que eu falei sobre aprendizagem, tecnologia e gênero já estão publicadas, inclusive em língua portuguesa, disponíveis, né? Se você buscar no Google Global Learner Survey, você vai encontrar esses relatórios, e esse relatório atual de mudanças climáticas, ele só tem em inglês ainda, mas nós estamos no processo de tradução para a língua portuguesa, como as versões anteriores. E aí, o primeiro statement, a primeira afirmação dessa pesquisa atual sobre mudanças climáticas, clima e sustentabilidade em geral, existe uma discussão muito forte em se aprender sobre o tempo e não sobre mudança climática. Então, isso, por exemplo, quando a gente vê aqueles boletins meteorológicos que aparecem nos jornais, na televisão, nós não discutimos, eles não estão apresentando mudanças climáticas, eles estão falando sobre o tempo. E a percepção muito da educação global é que a educação global ainda está muito vinculada a discutir as estações do ano, a discutir as características da primavera, do verão, do outono, do inverno, a discutir quais são as safras, e não os problemas que têm desconstruído essas percepções. Por exemplo, de que no Nordeste não faz frio e de que no Sul não faz calor, enquanto Curitiba bate 42 graus, em Maceió você tem 16 graus de temperatura. Então, essas mudanças, a pesquisa nos trouxe muitos importantes insights, e, às vezes, a ciência serve para mostrar o óbvio, né, o que a gente já sabe intuitivamente, mas que precisa de dados estatísticos para comprovar, e também para demonstrar aquilo que nós não percebemos, aquilo que nós não temos clareza. Então, nós vamos trazer aqui vários dados estatísticos da pesquisa para embasar essa nossa discussão ao longo da fala hoje pela manhã. Bom, o primeiro ponto sobre a mudança climática é que quando nós perguntamos sobre a educação, quando é que as pessoas deveriam começar a aprender não sobre o tempo, mas sim sobre mudança climática, porque sobre o tempo se aprende desde criança, desde cedo, é que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, 77% dos entrevistados dizem que deveria começar no ensino primário, que significa do 1º ao 5º ano, né, o que a gente chama de ensino fundamental aos anos iniciais, e alguns países, como o Brasil incluso, Brasil e México especialmente, que deveria começar na educação infantil, o que globalmente se chama de pré-primary. Ou seja, nós deveríamos estar conversando com crianças de 3 a 7 anos assim: olha, meu filho, o mundo, a temperatura está mudando, o clima está mudando, os ambientes estão mudando, as estações estão mudando. Então, tudo que você vai aprender não é necessariamente, por exemplo, no dia 25 de tal mês começa a primavera, e a primavera tem essas características. Não vai ser bem assim quando você estiver na idade adulta. Então, boa parte dos 70%, a grande, imensa maioria dos entrevistados acreditam que tem que começar cedo essa aprendizagem, já nos 7 aos 11 anos, e uma parte mexicana e brasileira dos entrevistados acredita que tem que começar na educação infantil. Ao mesmo tempo em que começa a se discutir sobre o sol, sobre a terra, sobre as montanhas, sobre as nuvens, você também teria que trazer essas questões de que não são tão encaixotados como nós imaginamos
o clima consolidado ao longo dos últimos 500 anos de pesquisa e de produção científica no mundo, desde o Renascimento para cá. Bom, e aí, dentro dessa discussão, a crença é de que a escola tem que fazer esse papel, que fundamentalmente de que é a escola que tem que fazer esse papel, quase a totalidade, para não dizer a totalidade, que são 86% dos entrevistados, acreditam que tem que ser a escola que tem que fazer isso. A família vai ajudar, vai, o Estado vai ajudar, vai, talvez os amigos, as redes sociais, o jornalismo, mas a responsabilidade desse processo deveria ser das escolas. Então, quando a gente olha a jornada toda e imagina lá no final da jornada, você trabalhando numa empresa que tem princípios de sustentabilidade, meio ambiente e governança, essa jornada deveria começar na escola, na educação infantil, para que quando ele chegasse na idade adulta, ele tivesse em mãos todo o repertório necessário para poder dialogar e fazer uma diferença positiva dentro da empresa, dentro do trabalho que ele executa. E isso vai estar associado com o último item dessa pesquisa que eu vou trazer aqui. Bom, seguindo ainda nos dados, 58% dos entrevistados acreditam que o tema foi devidamente tratado na escola. Não foi devidamente tratado, perdão, mas no Brasil, 56% acreditam que sim, que foi bem tratado. Então, vocês vão ver aqui os dois extremos, né? O Brasil é o país em que as pessoas acreditam que a mudança climática foi mais bem discutida dentro do currículo escolar, e a Inglaterra é o que tem a menor percepção, de que apenas 22% dos estudantes ingleses acreditam que mudança climática foi discutida adequadamente dentro da vida escolar deles. E aí nós temos uma média de 40% a 50% globalmente. Isso ainda é um dado muito ruim, se nós imaginarmos que mudança climática aparece dia sim, dia não. Nós temos conferências do clima desde 1992, por exemplo, conferências globais do clima desde 92, então nós já estamos há 30 anos discutindo isso na agenda global e cada vez mais intensamente, como nos últimos 5 anos, mas a escola, a educação formal, 50% dela ainda os alunos ainda não percebem que isso está sendo devidamente discutido. E o Brasil está bem nesse cenário, que para nós é uma ótima notícia. Nós somos o melhor indicador globalmente desses 5 países que a entrevista comparou, e em comparação, inclusive, com os Estados Unidos e que a Inglaterra, que tem os piores índices dentro desse aspecto. Isso, obviamente, precisa de uma discussão mais aprofundada sobre currículo, sobre o que se está discutindo em ciência nos Estados Unidos, em geografia na Inglaterra, mas do ponto de vista puramente estatístico, os nossos alunos têm o dobro do tempo de discussão, o dobro do tempo de trabalho curricular em comparação com Estados Unidos e Inglaterra, nesse sentido de mudanças climáticas. Mais uma vez, não a respeito do tempo, não a respeito da ciência meteorológica em si, pura, mas sim sobre aquecimento global, reciclagem, mudanças climáticas, todos esses aspectos que são muito comuns nos últimos 20, 30 anos. Seguindo aqui sobre o que os alunos se lembram de ter discutido mais comumente na escola durante a sua educação básica, o K-12, como a Bianca bem colocou aí, quase assim, 70% deles dizem que se lembram sobre lixo, que o primeiro tópico que eles lembram é assim, eu aprendi sobre lixo, que é que o tipo de lixo, lixo orgânico, lixo inorgânico, lixo reciclado, lixo é o tema mais lembrado espontaneamente pelos estudantes, seguido de conservação da água, água potável, água não potável, várias formas de conservação da água, poluição da água e reciclagem são os 4 tópicos que eles mais se lembram. E o ponto muito grave que nós entendemos aqui é que o último que eles se lembram é de mudança climática. Então, é bom lembrar que a entrevista pegou pessoas de 16 a 70 anos. Então, quando eu pego pessoas que têm 40 anos, como eu, 45 anos de idade, e terminaram o ensino médio em 1993, ou seja, fazia 1 ano que nós tínhamos tido a Rio 92, que era a primeira conferência climática mundial realmente focada só nisso. Então, quando eu saí da escola, mudança climática era novidade, absolutamente novidade. Então, todos os entrevistados de 45 a 70 anos responderam que a última coisa que ele lembra é mudança climática. A primeira coisa que ele lembra era lixo, porque quando eu era criança eu já estudava sobre lixo. Não necessariamente
divisão seletiva, mas a questão de aterro sanitário, questão de lixões urbanos, isso já era tópico do currículo brasileiro desde as falecidas disciplinas de moral e cívica e organização social e política brasileira, né? Então, o pessoal também da nossa idade aí vai se lembrar da moral e cívica e da OSPB como parte do currículo durante o regime militar. Então, nesse cenário, isso aqui é muito preocupante, porque não basta resolver o problema das crianças que estão entrando na escola, mas nós temos também uma gigantesca gama de adultos que não estudaram sobre isso. E não dá para aprender só mudança climática lendo notícia no Facebook ou no LinkedIn. Essa é a mais pura verdade. Nós estamos falando de elementos estatísticos, de elementos conceituais, que não é à toa que existem tantas pessoas vinculadas ao negacionismo, o outro lado desse espectro, que é o negar essas mudanças, porque falta o escopo e o embasamento científico, o repertório para fazer esses questionamentos. Quando nós vamos sobre aquela pergunta que eu havia citado anteriormente, de onde deveria começar o ensino, notem que nos Estados Unidos e na Inglaterra, e também na China, a questão da educação infantil é muito pequena, há uma concentração praticamente majoritária de que deveria ser do 1º ao 5º ano, nos anos iniciais ou no primary, mas o Brasil e o México, que, volto a dizer, são exemplos de discussão sobre a mudança climática, de envolvimento, e aí eu não estou falando de governo A ou governo B, eu estou falando de uma política de Estado ou de uma série de instituições não governamentais, OCIPs, terceiro setor e empresas instaladas ou nativas do Brasil que se preocupam com isso, independente do governo que está no poder no momento, discutir ou não isso. Então, já existe consolidada no Brasil uma agenda construída historicamente nos últimos 30 anos que discute educação ambiental, sustentabilidade e aquecimento global e mudanças climáticas, independente se o governo do estado, do município ou do país está mais ou menos vinculado a isso. Óbvio que isso empodera, tanto é que no dia 28 eu terei uma reunião com o ministro do Meio Ambiente para discutir exatamente isso, como é que a gente pode levar o Ministério do Meio Ambiente a contribuir com a educação escolar para essas questões de aquecimento global e mudança climática, mas o Brasil e o México têm uma percepção muito grande que crianças, a partir do processo de pré-alfabetização, já deveriam também ser pré-alfabetizadas em questões do clima, porque são elas que vão herdar essas questões para resolver, fundamentalmente em poucos anos, em 10, 15, 20 anos. Seguindo aqui, quando nós questionamos os estudantes quais são os tópicos que eles acham mais urgentes que deveriam ser tratados na escola, deveriam ser inseridos no currículo, as pessoas responderam, 30% delas, aquecimento global, 30% delas, mudanças climáticas, porque são coisas diferentes, por isso que eu falo que é preciso ter certa precisão científica conceitual, que o aquecimento global provoca mudanças climáticas, mas uma coisa não quer dizer relacionada diretamente à outra, não é a mesma coisa. Como combater essas mudanças climáticas, porque fundamentalmente não adianta saber que o planeta está ficando mais quente, 1 grau centígrado a cada década, e a gente não saber como está. E o que é que eu faço sobre isso? Como é que eu luto contra isso? Como é que eu mudo isso? Então, o primeiro passo é um passo de conscientização. Por favor, me explica o que é aquecimento global e o que é mudança climática, e depois me diz o que eu posso fazer sobre isso, e depois me fala como é que a gente pode conservar a água, porque o que o povo mais fala, o que mais se diz na sala de aula, é que a água potável é um recurso finito, tá? Porque existe uma confusão muito grande. A água não é um recurso infinito, mas assim, água, o planeta está recheado dela. Agora, a água potável, e a água potável que possa chegar na sua casa para o seu consumo e ser reutilizada, aí sim é um recurso absolutamente finito. E se o Brasil está numa posição mediana em comparação com outros países, nós temos quase 80% dos países africanos e asiáticos que não têm acesso à água potável. Não tem acesso à água potável. A pessoa vai no rio, coleta água que não é potável e consome aquela água. Então, esse cenário de conservação da água e uso da água também é muito relembrado pelos alunos, né? E note que há uma diferença muito importante aqui. Se as pessoas entrevistadas consideram que mudança climática foi o último tópico que elas estudaram na escola, elas consideram que esse é o primeiro tópico que deveria ser estudado agora. Então, o lixo, por exemplo, já sai lá da mentalidade das pessoas. Nós já sabemos bastante sobre lixo, sobre categorias, sobre símbolos, sobre cores, sobre tipo,
vamos agora para mudança climática. E aí, uma opinião importante que nós fizemos a pergunta, você acha que a mudança climática é inevitável ou ela é evitável? Porque isso muda a forma como um governo decide trabalhar, construir políticas públicas. Se ela é inevitável, você assume uma posição fatalista. Se ela é evitável, você assume uma posição de esperança. Então, vamos notar o seguinte, que o roxo que vocês estão vendo aí é quem acredita que ela é inevitável de onde nós estamos hoje. Então, quando nós vamos para os Estados Unidos, para a China e para a Inglaterra, assim, China e Estados Unidos principalmente, mais da metade dos entrevistados acreditam que ela é inevitável. Desculpa, tá bom, nós vamos atrasá-la. Note que inevitável não quer dizer que a gente não vai fazer nada, quer dizer que nós vamos agir, mas nós vamos atrasá-la. É como uma doença terminal que você pode se manter com qualidade até ela acontecer. Enquanto que, por outro lado, o Brasil e o México, mais uma vez, que são os que mais estudam e mais têm contato sobre isso, são os mais otimistas. Eles dizem, mais de 60% dos entrevistados afirmam que sim, dá para a gente mudar, dá para a gente impedir essa mudança climática, se nós, obviamente, agirmos a tempo, e isso concorda, de certa maneira, com os painéis climáticos que são constituídos ainda neste momento. Né? Em todo ano, os painéis climáticos atualizam essa percepção sobre o quanto dá ou não para a gente voltar para o caminho correto, para diminuir o aquecimento e reverter essa tendência. Bom, quando nós vamos para as pesquisas, se as pessoas estão tentando se educar, porque, óbvio, que a gente não pode jogar toda a responsabilidade na política pública e na escola, também temos que perguntar, você tem se educado sobre isso? Você tem buscado se informar sobre mudança climática? A China, a grande maioria diz que sim. Em linhas gerais, dos 5 países, 4 afirmam que têm buscado se educar, e daqui a pouco a gente vai discutir onde eles têm buscado se educar, porque isso também é muito importante, né? Porque vai responsabilizar os meios de comunicação que estão informando sobre isso, mas a China é o que tem o menor número, ainda que o número não seja necessariamente ruim. 48% dos entrevistados chineses dizem que estão buscando, sim, se educar sobre o tema, enquanto que, novamente, o Brasil é o campeão disso. 71% dos entrevistados dizem que estão buscando, sim, se educar de alguma maneira sobre este tema. Então, no geral, vocês vão ver que nós estamos muito bem posicionados em relação à conscientização das pessoas entrevistadas. Mais uma vez, não há um filtro aqui se as pessoas entrevistadas tinham ensino superior, tinham apenas educação básica. A Morning Consultants atuou de forma completamente aleatória, selecionando pessoas de um catálogo específico de pessoas dispostas a responder perguntas, né? Responder perguntas sobre esse tema específico. Então, nós não temos como fazer juízos, por exemplo, foram pessoas letradas, foram pessoas iletradas, foram pessoas da indústria, foram pessoas do comércio. Esse tipo de filtro nós não temos como fazer, porque não era o foco, era justamente escapar disso para pegar realmente aleatoriamente pessoas que pudessem vislumbrar vários espectros das sociedades entrevistadas. Finalmente, quando a gente vai perguntar, tudo bem, você está se educando, onde você está se educando? Onde é que você está se informando? Você seleciona informação, e aí quem seleciona dizia que, primeiro, meios de comunicação oficiais como jornais, noticiários, isso é uma boa notícia, de certa maneira, porque se nós acreditamos que a maioria, e aí não podemos julgar só Brasil, vamos pegar Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, México e China, a grande maioria dos respondentes dizem que consome através de noticiário a mudança global, seja um jornal impresso, seja um jornal digital, seja um jornal televisionado, mas oficialmente é o News Media, é uma instituição oficial de comunicação. Seguido pelo ponto que nós entendemos ser um ponto de altíssimo risco, que são as redes sociais. Então, o segundo ponto de informação que as pessoas tentam se educar e de fontes selecionadas, note o seguinte, quando eu vou para 100% de redes sociais, que é o segundo item, 30% dizem que selecionam a informação, 70% dizem que não selecionam a informação. Então, isso muda muito, assim, o que aparece na minha timeline eu consumo, o outro diz, não, nem tudo que aparece eu consumo. E o terceiro item são filmes e documentários, porque se nós estamos acompanhando aí as plataformas de streaming em geral, elas têm produzido muito conteúdo relacionado a isso. Eu não estou dizendo que são conteúdos bons ou são conteúdos ruins, são conteúdos embasados cientificamente ou não são, mas elas estão produzindo
E as pessoas, como consomem, obviamente, séries de entretenimento, também consomem séries de documentário, de ciência ou de produção não científica, mas focada nesse tipo de tema. Então, as três maiores fontes são jornais e noticiários, redes sociais e filmes e documentários. A escola é o quarto. E isso é preocupante, porque isso concorda com o que eles responderam lá em cima, dizendo, olha, a escola precisa discutir, está muito distante ainda dessa discussão, tem que começar cedo, mas também pega a parte adulta que não teve isso na escola, por isso que eles não colocam, né? Quem já saiu da escola não iria colocar a escola como fonte de informação para isso. E aí vocês vão ver lá no fim um ponto importante, que os menos confiáveis ou menos utilizados são marcas, celebridades e influencers e políticos. Então, os menos confiáveis ou os menos usados, eu não posso falar confiáveis, essa não é a palavra correta, porque a pergunta não foi sobre confiança, mas sim sobre de onde você consome, só que, obviamente, você consome geralmente o que você confia. Então, onde você mais consome? Jornais, redes sociais e filmes documentários. E onde você menos consome informação sobre práticas de mudança climática, questões? Marcas, celebridades, influencers e políticos. São os 3 números, e no meio você tem toda essa lista. Mais uma vez, essa pesquisa está disponível. Se você digitar Learning Global Survey, você vai encontrá-la em inglês e em português em breve. Nós vamos estar divulgando. 2/3 dos respondentes, cerca de 69%, acreditam que querem fazer da sua carreira um impacto positivo no meio ambiente. Então, isso aqui, já estou encerrando, tem esses aí, o próximo que falam da mesma coisa. Você gostaria que na sua carreira, a sua carreira tivesse um impacto positivo no ambiente? 70% dos entrevistados dizem sim. Sim, eu gostaria. Sim, eu diria que sim, muito. É muito importante para mim que a minha carreira faça isso, ou sim, é importante para mim. A gente divide aqui o muito importante do importante, mas nós consideramos esse range inteiro como sim, é importante para mim ter uma mudança positiva no meio ambiente com a minha carreira, com o meu trabalho. Então, isso é muito importante para quem vai recrutar talentos, para quem vai manter talentos, para quem vai querer criar talentos dentro da própria companhia. Isso está na agenda das pessoas de 16 a 70 anos de idade, e aí você pode pegar de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho a executivos já consolidados no mercado. E, finalmente, aproximadamente metade dos respondentes querem trabalhar numa área que tenha direto impacto ambiental. Então, 50% dos respondentes, 70% dizem que querem trabalhar numa carreira que traga mudanças positivas para o meio ambiente. 50% em média, né, vocês vão ver que no Brasil dá mais de 60%, dá 63% mais ou menos, querem trabalhar numa empresa, num negócio que tem um impacto direto no meio ambiente. Os ingleses são os que menos estão preocupados com isso, de trabalhar no negócio, é na casa de 36% ali, mas, no geral, as pessoas não só querem ter uma carreira que possa fazer impacto ambiental, mas também querem trabalhar em empresas que tenham direto impacto ambiental. Hoje a gente sabe que de blockchain e Bitcoin até produção de roupa tem um impacto ambiental, vai total de uma ponta a outra. Parece muito pouco provável que hoje exista algum tipo de empresa que não tenha algum impacto ambiental direto na sua cadeia produtiva. A gente achava que até, por exemplo, a blockchain não teria, mas nós percebemos, estudos dos últimos 3 anos apontaram que a grande quantidade de máquinas que fazem a manutenção da criptomoeda jogam um consumo de energia gigantesca e que produz carbono, por consequência, mais até do que a pecuária, por exemplo. Então, estou chamando, inclusive, de fazendas de Bitcoin ou de blockchain aí pelo mundo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, de forma muito rápida aí, para poder a Juliana ter o tempo e a gente poder fazer um Q&A. Depois, Juliana, por favor, fique à vontade para continuar e no final eu volto com o Q&A. Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Acho que já dá para visualizar. Obrigada. Agradeço o convite da Bridgeon para estar aqui. É uma honra poder falar sobre as nossas práticas sustentáveis, né, e se somar aí a toda a bagagem que o Juliano trouxe de conhecimento.
A Unilever é uma das maiores empresas aí de bens de consumo do mundo. Nós estamos em mais de 190 países, mais de 400 marcas, e nós temos o propósito de tornar a sustentabilidade como parte do dia a dia das pessoas, né? Isso vem desde o nosso fundador, o senhor William Lever, que na Grã-Bretanha, em 1883, já lançou o primeiro produto, né, o sabão Sunlight, com propósito para combater as doenças infecciosas. Então, é a forma como a gente vem trabalhando e olhando para os nossos negócios até hoje, né, com o olhar de fazer o bem e da sustentabilidade. Aqui tem algumas das muitas marcas, né, acho que vocês devem conhecer algumas ou todas elas, enfim, estamos espalhados. A nossa visão ser líder global em negócios sustentáveis, né? Então, isso porque a gente acredita que a empresa, negócios orientados para o futuro, com propósito, a gente tem aí um desempenho melhor. E tudo isso porque as marcas com propósito crescem, as companhias com propósito perduram e, principalmente, as pessoas com propósito prosperam. Então, isso tudo tem que estar conectado. Aqui dá para ver como é que a gente vai, né, lidando com as ações, né, com a amplitude de planos e ambições que a gente tem, justamente para contribuir para melhorar a saúde do planeta, para melhorar a saúde, a confiança e o bem-estar das pessoas e contribuir para um mundo mais justo e inclusivo. Então, a Unilever passou por 10 anos do plano de sustentabilidade, então foi já uma jornada aí de aprendizados, cumprimos, né, muitas dessas metas, avançamos, e aqui, no ano passado, né, o Compass, que é a nossa bússola de negócios sustentáveis, ela traz 34 metas, que estão aí dentro dos 8 pilares, e tudo isso pautado pelo respeito aos direitos humanos, né, a gente fala de compras responsáveis na cadeia, principalmente com integridade, ética, transparência, enfim, a forma como a gente vem atuando nos nossos negócios. E os resultados já de 10 anos, né, de evolução, então eu trago aqui alguns exemplos. Então, já ajudamos a 1,3 bilhão de pessoas a melhorarem a saúde e a higiene, 100% de eletricidade renovável, 67% das matérias-primas agrícolas são de origem sustentáveis, apoiamos aí 2,63 milhões de mulheres, né, com capacitação, oportunidades, habilidades nos negócios, 0 resíduos não perigosos enviados para o aterro na nossa manufatura, isso vem desde 2014 e aí se mantém até os dias de hoje, e 52% das embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. Nós também somos a primeira empresa a se comprometer com 100% dessas embalagens plásticas recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis até 2025. Então, é o início aí, né, o comecinho de uma longa jornada e a gente tem muitas ações pela frente. Aqui eu trago um exemplo do Futuro Limpo, é um programa dos nossos negócios de limpeza, né, e que tem metas ambiciosas, eles estão conectados com o pilar de melhorar a saúde do planeta, então, através dessas ações é que a gente vai conseguir entregar as metas para esse setor. Então, aqui eu reforço, né, o tema das embalagens de plástico, o conteúdo de 25% reciclado, redução do uso do plástico virgem. A gente também tem a ambição de reduzir pela metade a pegada dos gases de efeito estufa até 2030 e a neutralidade do carbono até 2039, acabar com o desmatamento relacionado às nossas atividades até 2023, então toda a rastreabilidade da cadeia, né, as compras sustentáveis, focar em garantir que todas as fórmulas sejam biodegradáveis até 2030, e substituir 100% do carbono de derivados de combustíveis fósseis nas nossas fórmulas para carbono renovável ou reciclado até 2030. Então, essa jornada já começou, né? A gente traz alguns exemplos, por exemplo, com a linha de 7ª geração, que já é uma linha à base de plantas, que trabalha com 100% das matérias-primas renováveis ou circulares, não usa corantes, tem fragrâncias naturais, enfim.
a redução do carbono, né? O quanto é importante olhar para essa cadeia como um todo. A gente tem muitas iniciativas de fábrica, de mudança, por exemplo, para uso de biomassa, e também nas fórmulas em si. Então, por exemplo, o Brilhante traz um concentrado ativo, onde você faz a compactação, então você evita, né, o maior transporte, reduz números de caminhões na rua, e inclusive você consegue reduzir a pegada de carbono. Então, isso tem uma ampla benefício aí na cadeia como um todo. O tema da água, então, como bem o Juliano apontou, o ano passado nós vivenciamos a maior crise hídrica, né, dos últimos 91 anos. Então, é um tema importante para a companhia. A Unilever vem trabalhando eficiência de água nas manufaturas, então a gente já conseguiu reduzir 52% do consumo de água de 2008 até 2020 nas nossas áreas. A gente faz água de reuso, captação de água de chuva, né, tratamento de efluentes, tudo isso, por exemplo, para poder voltar e fazer limpeza da área externa, uso nos banheiros, enfim, toda a eficiência hídrica pensada para isso, e a biodegradabilidade, né, das matérias-primas, das fórmulas, como a gente entrega aí os nossos produtos. O uso de plástico único, né, para um melhor, menos ou sem plástico. Eu vou abordar o tema do plástico, que para a gente é bem importante também. E produtos desenvolvidos para a confiança do consumidor, né, sempre com transparência, clareza nas comunicações e ajuda. Aqui eu trago um vídeo, ele está sem som, porque eu quero comentar com vocês como é que funciona essa jornada do plástico reciclado, né? Então, o ponto da comunicação e da educação é muito importante, porque é preciso que o consumidor leve as suas embalagens, né, higienizadas até um ponto de entrega voluntário, ou que tenha coleta seletiva que faça aí a separação do lixo, né, para o plástico poder retornar, e para as cooperativas. Das cooperativas, eles passam para as empresas onde isso é feito o reprocesso, né? Então, tem ali uma triagem, é moído, é lavado, ele passa por uma extrusão, e aí o plástico derretido depois é reprocessado e transformado nesses pellets. E aí esses pellets são que formam aí, né, o reprocesso do plástico pós-consumo reciclado. Então, ele volta para as nossas embalagens. Então, isso é um grande avanço. A Unilever é pioneira aí no avanço do uso do plástico reciclado, e é através dele que aí a gente consegue fazer a circularidade, né, ter a economia circular efetiva aí, e poder ter um ganho aí, tanto na redução aí do uso da resina virgem, quanto o impacto na pegada de carbono. Então, isso é muito importante para a gente. Esse case foi apresentado na Conferência do Clima, na COP26, o ano passado. Nós fomos convidados pelo Ministério do Meio Ambiente e da CNI para poder ir a Glasgow e contar, né, sobre essa nossa jornada, os avanços. Então, há muito tempo, né, os times de pesquisa e desenvolvimento vêm trabalhando com isso, olhando, ajustando cor, odor, a gramatura, né, tem um grande desafio ali de usar o plástico reciclado, e junto com muitos parceiros, né, isso foi possível, e hoje, né, assim, até 2021, a gente bateu 6.000 toneladas do uso desse plástico reciclado. Estamos evoluindo, né, a nossa jornada, e a estratégia para entregar em 2025 esse polietileno de alta densidade reciclado, além como outros materiais, enfim. Alguns exemplos, esse aqui foi do case do ano passado. Eu confesso para vocês que a gente já evoluiu, os números já são maiores, inclusive nesse ano, tá? Mas aqui a porcentagem do uso do plástico reciclado que tem nessas embalagens do setor aí de cabelos, né, de personal care. Com muito orgulho que a gente fala que 3CM, Love Beauty and Planet são 100% uso plástico reciclado, né? E as outras marcas também estão caminhando para isso. Aqui, para os produtos de limpeza também, a gente tem grandes, né, oportunidades, tem 100% da tampa aí de Omo, a garrafa, né, o quanto a gente vem conseguindo evoluir e incluir o plástico reciclado.
E aí, como resultado, que a gente trouxe, né, do case até o ano passado, foram 12.800 toneladas. Isso corresponde aí a 80 piscinas olímpicas, né, de uso de plástico reciclado pós-consumo que deixaram de ser enviados para os aterros e retornaram para as nossas embalagens. E aí tem o benefício na pegada de carbono, né, onde a gente evitou aí 17 mil toneladas de CO2 para serem emitidos. Então, é com muito orgulho que a gente conta toda essa jornada. E aqui é a grande novidade, esse é o grande orgulho aí do time, que esse ano nós conseguimos ter a solução da reciclagem para as embalagens flexíveis, né? O maior desafio aqui eram os laminados, multicamadas, e o índice de reciclabilidade aí dos flexíveis era 0, e agora nós conseguimos aí com tecnologia, com muito pesquisa, desenvolvimento, enfim, conseguir fazer aí o processo desses pellets e que estão sendo já incorporados nas tampas dos nossos produtos, né? Então, a previsão ali é de 1.200 toneladas por ano desse uso do plástico flexível. Olhando, falei bastante ali da parte ambiental, agora trazendo um pouco do social, né? A Unilever já vinha fazendo há muitos anos, né, doação de produtos em parceria com o programa Mesa Brasil, junto com o SESC, mas na pandemia, no início de 2020, nós entendemos que a gente precisava ir além, né? Precisávamos mobilizar ali e poder apoiar o máximo possível que a gente conseguisse, né, nessa situação. Então, conseguimos ali, né, já entregar mais de 3.500 toneladas de produtos de alimentos, produtos de higiene pessoal, de limpeza, para a comunidade em vulnerabilidade, atingindo mais de 2,5 milhões de famílias impactadas em 16 estados do país. Esse ano, com as chuvas fortes, né, que tiveram, a gente conseguiu rapidamente também se mobilizar e fazer aí o apoio para a Bahia e para Petrópolis. E também tem um outro tema que faz parte do nosso Compass, né, que é um tema bem importante, que é olhar para o desperdício de alimentos. Então, a gente sabe que no país, o Brasil está no ranking dos 10 países que mais desperdiçam alimentos, né? É uma triste realidade aí que 1/3 da produção desses alimentos, tanto da indústria ou do varejo, eles são esse problema. E que, por outro lado, 19 milhões de brasileiros passam fome, né? Então, como unir essas duas pontas? Então, no ano passado, 20 funcionários da Unilever incomodados com a causa aí, com essa problemática, nós nos unimos e aí lançamos o Unidos pela Comida, né? Um programa aí para buscar a solução, né? Assim, ver como é que a gente poderia contribuir. Então, os alimentos que seriam desperdiçados na indústria ou no varejo, né? Aqueles que estão com shelf life bem próximo da validade, ainda aptos para o consumo, mas que seriam desperdiçados, enfim, eles são destinados, são transportados até as entidades parceiras, a entidade prepara as refeições e entrega as marmitas para a população em vulnerabilidade, né? O que a gente sabe é que no ano passado também agravou a crise e as pessoas não tinham energia elétrica, gás, água para poder cozinhar. Então, assim, entregar essas marmitas é muito importante. O programa vai completar 1 ano agora, 9 de maio, e a gente já tem bons resultados, então já foram 215 toneladas de alimentos doados, 338 mil refeições servidas. A nossa missão aí é chegar em 1 milhão. A gente pretende, né, expandir, capacitar, que as pessoas também tenham ali essa capacitação para poder produzir os alimentos, enfim. Já temos o projeto em São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro, e aí a gente pretende ainda ampliar com a ajuda dos parceiros, é claro, porque a gente acredita que precisamos de todos juntos. E aqui eu trago um vídeo de reflexão, né, de como é importante que a sustentabilidade ela permeie aí por várias áreas e por vários atores, para juntos a gente poder fazer a diferença. Scared for the future? I feel worried and scared.
it's very confusing for people to be faced with such a large global challenge that they feel powerless to act on. We're using technology to protect and, in fact, restore nature. No one organisation can make change on its own. Stronger communities can enable the fight against climate crisis become more sustainable in the long run. When we come together to take action on climate in our communities, we can make a huge difference. Aqui tem a nossa página na internet, né, com todos os nossos projetos, os reportes, os avanços, para quem tiver mais interesse. Enfim, e o meu contato. Muito obrigada. Juliana, Juliano, não preciso nem dizer que foi cada uma das suas apresentações foram especialíssimas. A gente diria que a Juliana falou que é uma honra estar aqui, a gente diria o contrário, que é uma honra receber vocês. E mais do que isso, eu acho que ficou muito claro, pelo menos para mim, a conexão entre as duas apresentações, e isso, para que saibam, não foi nada combinado, né? É o contrário, assim, de fato, houve uma grande sinergia dos assuntos, e eu acho que a gente podia até começar explorando um pouco isso, e aí a gente vou colocando as perguntas. E aí, especificamente, começando com o Juliano, a pesquisa é tão rica da Pearson que a gente poderia fazer tantos recortes, né, e tantas análises aí das respostas, mas é interessante, assim, me chamou muito a atenção o fato das pessoas terem essa, vamos dizer, consciência de que a mudança climática existe já e ela é sentida, né? E aí eu gostei muito da tua apresentação, mas que essa questão do não pode ser evitada, ou, né? Mas o que fazer para mitigá-la, se é que eu entendi direito, mas de fato tem ali um desdobramento entre entende que existe, entende que ela é inevitável, mas com isso toda a preocupação do que fazer, né? E aí queria, não sei se você conseguiria explorar um pouco mais isso, mas na minha, assim, humilde visão, entra muito no que a Unilever faz, né? Então, vamos para a ação e vamos mitigar os nossos impactos como empresa, mas contribuir aí para toda essa conscientização maior. Eu queria que se vocês pudessem aí, Juliana, também explorar um pouco esse assunto. Ficou claro também para mim, e queria ver se vocês concordam comigo, que todo mundo quer um emprego com propósito, né? O Juliano falou, a Juliana falou, e é a verdade, assim, a gente fica até, tem coisas muito positivas que a gente conecta aqui, né? E aí as pessoas querem o propósito, cientes também do impacto que a empresa pode causar, mas o que fazer aí para mitigar ou até evitar, né, que é o ideal. Então, eu queria muito ouvir vocês um pouco nessas temáticas. A gente teve algumas perguntas aqui, até levantando e conectando com o trabalho e estudo, né? Tem uma pessoa aqui da Traduzca que faz uma pergunta, eu até vou ler, do Pedro Nunes, que fala muito sobre, será que também não seria o caso da gente começar a falar sobre esse tema no trabalho, no ambiente de trabalho? Então, quase que suprindo, eu imagino, Pedro, a tua pergunta vai no sentido de quem não teve essa oportunidade de estudar na escola, né, já passou por ela e talvez não volte ou não volte para estudar isso, né? Então, esse também é um assunto interessante. E ele até, também, uma pergunta aqui do próprio Pedro sobre a questão de reciclagem. Juliana, ele pergunta se as embalagens reutilizáveis não ajudariam, mesmo que pouco, em alguns casos.
Então, queria jogar aí a bola para vocês, para a gente ter aí a interação dos dois. Deixa eu pegar rapidamente, Bianca, o que você colocou duas perguntas, né? Uma sobre a fatalidade da concepção fatalista ou a concepção esperançosa de futuro, sobre mudança climática. A concepção esperançosa, a gente está super no mesmo lugar dela, eu entendo. A nossa fala, as ações que a Juliana colocou, essa eu acredito que nós não precisamos explicar. Mas, do outro lado, por que as pessoas não é só dizer que a mudança climática não existe? E é também dizer, por exemplo, existem pequenos grupos que acreditam que a mudança climática ela sempre aconteceu na história do planeta. E que nós temos... Aí esse grupo ele entende o seguinte, não quer dizer que ele seja um negacionista, quer dizer que ele diz, olha, o planeta às vezes aquece, o planeta às vezes resfria, e a gente tem que aprender a conviver com isso e trabalhar para tornar a nossa vida melhor. Então, emitir menos carbono torna a vida de todo mundo melhor. Invariavelmente. Fazer com que o lixo seja totalmente reciclado, reaproveitado, a água totalmente reutilizada, tudo isso torna a vida de todo mundo melhor, independente da gente ter ou não mudança climática. Então, as ações, por exemplo, que a Juliana declarou, colocou, detalhou na apresentação dela, nenhuma delas faria mal ao mundo com ou sem mudança climática. Então, esse é o primeiro ponto. É mais ou menos quando você tem uma escada acessível. Ter uma escada acessível não ajuda só quem precisa da acessibilidade. Ajuda até uma pessoa que esteja um joelho machucado, uma pessoa idosa que ande normalmente, mas esteja com uma fase difícil ali por causa do frio. Eu mesmo, por exemplo, tenho uma cirurgia no meu pé esquerdo que eu não consigo subir direito escadas longas. Então, ter um elevador acessível me ajuda também. Então, são questões mais nesse sentido de que quem nega ou quem discorda não quer dizer que não acredita. Esse é no que tem que ser feito. Então, respondendo ali a primeira questão se 50% dizem que vai acontecer e 50% dizem que dá para evitar, 78% dizem que a gente pode fazer alguma coisa sobre isso. Então, são categorias diferentes, conceituais, e que não indica que fica parado, continua jogando lixo na rua, continua desperdiçando água, que vai tudo dar certo. Não, eles sabem que não vai dar para a vida dele, inclusive para o bueiro entupido por causa do lixo quando der a chuva e ninguém mais conseguir sair de casa. E sobre a pergunta de educação corporativa, eu acho que ela é uma pergunta problemática, e vou dizer por quê. A resposta é problemática. Não adianta você querer educar sobre sustentabilidade, meio ambiente e aquecimento global se a sua empresa não vai fazer nada sobre isso. Na verdade, a empresa vai estar gerando um problema para si mesma. Eu entendo que o processo de conscientização é do lado, não existe consciência sem ação, é por isso que é conscientização. Conscientização é educação mais ação. Só consciência não resolve nada, só ação também não resolve nada, porque você pode agir incorretamente. Você pode agir para o lado errado, gastar força, desperdiçar recurso e não atingir um objetivo. Então, respondendo ao Pedro, eu diria que o melhor caminho é uma empresa adotar uma agenda ESG de verdade, que faça sentido para ela, colocar isso no seu propósito e educar seus funcionários. Aí, para mim, é a solução que não é difícil. É super fácil hoje, dado a quantidade de conhecimento e consultoria que nós temos disponíveis. Juliana, queremos te ouvir também, e aí depois a gente até volta, tem mais pergunta, tá? Mas para você também fazer algum comentário sobre isso, até, de repente, na Unilever também tem aí essa conscientização do próprio público interno, imagino. Então, conta um pouco para a gente também sobre isso. Conto. Para a gente, assim, nós temos um canal interno que a gente chama de Regenera, que ele acontece mensalmente, que é para discutir os temas de sustentabilidade como se nós estivéssemos em um happy hour, né? Então, de uma maneira simples, descontraída, para abordar o maior número de funcionários possíveis. Então, é uma das formas que a gente gera o engajamento. E sempre vem aquelas perguntas, assim, como eu posso contribuir como pessoa física, né? Assim, porque além de todas essas ações, né, que são grandiosas, será que se eu mexer algum pontinho aqui vai fazer a diferença ou não? Então, por exemplo, tem uma avaliação do Instituto Acatu recente, aqui um post, que eles falam, o IPCC alerta, né, que assim, está grave a situação, mas ainda a gente pode reverter o aquecimento global, né, para que não ultrapasse 1,5 graus Celsius de temperatura. Como? Fazendo mudanças simples. Então, por exemplo, reduzindo o consumo de carne bovina,
abrindo mão do uso individual do carro, né? Assim, a gente sabe que tem aí um grande avanço, né, na mudança para o carro elétrico, já tem o biogás, né, o biometano, quer dizer, outras fontes aí de combustíveis, o hidrogênio mais a longo prazo, mas enquanto isso, né, enquanto essa mudança não acontece, como é que são algumas transformações que eu consigo fazer? Reduzindo o próprio desperdício de alimentos, né? Quer dizer, isso você já consegue, né, juntar as duas partes do problema. Você já, né, tem um ganho ali ambiental e, por outro lado, você tem um ganho social que é gigantesco, né? Então, assim, como poder fazer parte? Veio uma pergunta sobre refil, né? Assim, a gente... Então... Foi bem bacana essa pergunta. Vamos exatamente. Eu acho que assim é um dos caminhos, sim, né? Então, além do uso do reciclado, de reduzir a gramatura, reduzir o uso do plástico, o refil é uma das grandes soluções. O que a gente fez um projeto com Love Beauty and Planet, então com quiosques, aonde as pessoas levavam, né, o seu frasco para poder fazer o refil. Existe aí uma grande oportunidade regulatória que a gente precisa avançar como país, né? Então, eu vejo que, assim, ainda ele não é totalmente liberado, então a gente precisa ali, né, de algumas permissões, de alguns estudos, mas isso sim está no nosso radar, em alguns países já funciona super bem, e no Brasil também a gente espera avançar com essa agenda. E até, Juliana e Juliano, fazendo a conexão, você acabou de falar do relatório do IPCC, e aí me chamou a atenção também, Juliano, que na hora que as pessoas responderam a pergunta sobre onde elas se informam, né, elas falaram de várias fontes, né, e aí você falou as mídias, a imprensa, depois, né, outras tantas, e de fato não tem acho que está englobado aí, mas queria também te ouvir, porque o próprio documento do IPCC, lógico, ele é denso, complexo, mas tem vários resumos, e ali seria, né, buscar a ciência, né, buscar uma explicação de fato, uma referência inequívoca sobre o tema. Você acha que estaria lá englobado em alguma das respostas, ou seria uma outra, ou talvez as pessoas não estejam indo buscar a própria informação, né, Eu acho que no caso, Bianca, no caso de alguns países onde o nível de proficiência em língua inglesa é baixo, como o Brasil ou o México, por exemplo, isso, querendo ou não, é uma barreira gigantesca, porque a grande maioria dos documentos não são traduzidos. Então, esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que encarar. O segundo ponto é que, por mais que um documento seja simplificado, e eu vou dar os exemplos dos censos do IBGE, que são todos em língua portuguesa, mas mesmo as versões simplificadas, que são transformadas em gráficos, exigem uma habilidade de leitura e interpretação de gráfico, que é matemática, associada a uma educação humanística, que é a interpretação cognitiva sobre o que é o aquecimento, a categoria do clima, da temperatura. É uma composição complexa para a maioria da sociedade. Vamos lembrar que apenas 8% da sociedade brasileira tem ensino superior. Então, eu estou falando de um número de 220 milhões de habitantes, eu estou falando apenas de 20 milhões de habitantes, assim, que estão no ensino superior agora e que estão estudando, e quando pessoas têm ensino superior há mais tempo, não é o comum, né? Você não pode... Por isso que elas querem que a notícia... O que é que a notícia faz? A notícia pega aquelas 50 tabelas e transforma num dado. O mundo está ficando mais quente. As pessoas... entendi. Eu diria que existe uma responsabilidade muito grande da escola municiar os estudantes com capacidades para esse entendimento mais detalhado, que é o que a gente faz com matemática, é o que a gente faz com língua portuguesa. Por exemplo, nós chegamos na idade adulta e conseguimos separar um verbo de um sujeito, de um predicado, de um adjetivo. Talvez não fazer uma análise sintática, mas, no geral, a gente consegue. A mesma coisa a ciência tem que começar na escola, a nos dar mecanismos. E aí as empresas, com o processo de universidade corporativa, e a universidade, independente se você vai fazer direito, se você vai fazer pedagogia, se você vai fazer psicologia, que são os 3 maiores cursos do Brasil hoje, também deveria ter uma disciplina focada nisso, para te municiar com essa capacidade, né? Então, eu diria que a escola de 3 a 70 anos deveria te oferecer isso, pós-graduação, MBAs e tudo mais, independente do seu curso, e a imprensa tem um papel, para mim, primordial de traduzir
o que a ciência, o que a cultura, o que a filosofia fazem em nichos específicos para a população em geral. O meu receio não é em relação à imprensa, nem mesmo à imprensa de extrema esquerda ou de extrema direita, é em relação às redes sociais. Eu tenho uma preocupação muito grande, especialmente no público que consome não selecionado, né? 70% do público consome notícia na rede social não selecionado, e nós sabemos que as redes sociais, do ponto de vista da apuração da notícia, ela joga na mão do usuário. É o usuário que tem que dizer se a notícia é fake news, não é a própria plataforma. Enquanto nós não tivermos uma inteligência artificial capaz de julgar uma notícia, que eu não acho que vai ser tão cedo, nós estamos à mercê da nossa própria capacidade de julgamento, que é muito derivada da escola, né? Isso é um tripé que a gente precisa investir o tempo inteiro. Educação. E eu não estou falando porque eu sou da área, mas educação é inquestionável, é inegociável e é indubitavelmente a solução para os nossos problemas. A primeira solução para os nossos problemas. Eu concordo com você, Juliano. Aliás, eu ia até falar assim, para não parecer um lugar comum, mas a gente roda na economia circular e chega no assunto educação, como começo aí de tudo. Como a gente está com o tempo um pouquinho apertado, tem uma pergunta que eu julgo bastante interessante, que é do William Ballantyne, do nosso conselho, e o Bill pergunta o seguinte, até assim, focada logicamente na Unilever, Juliana, mas o Juliana fica super à vontade também se quiser contribuir, né? Qual que é a sua mensagem para as empresas pequenas e médias que não têm a capacidade financeira e escala da Unilever para se alinhar com as práticas ESG? Muitas das empresas pequenas e médias enxergam que este alinhamento gera custos, pressionam suas margens de lucros. E é, de fato, uma realidade, né? Mas queria te deixar à vontade também para responder. Essa semana ainda a gente estava falando sobre finanças sustentáveis, né? Eu estava conversando internamente com uma pessoa do financeiro, e é muito interessante quando a gente começa a olhar os projetos, né? Assim, essas mudanças, né? A mudança da biomassa na fábrica, ou a redução do consumo da água, né? Ou a mudança e a inclusão do plástico de uso reciclado. Em geral, esses projetos todos têm redução de custo, né? Então, eram formas como vinham, né? As empresas vinham trabalhando, né? A tecnologia, claro, vem ajudado, né? Tem aí algum investimento, uma inovação envolvida, mas no geral, isso gera redução de custo. Então, quer dizer, precisa começar a virar essa chave e mudar, né, o mindset. Então, olhar e buscar soluções. Hoje tem muitos grupos de discussão, né? O que eu vejo é que a gente precisa de parceiros, então a gente precisa aí, né, de consumidores, a gente precisa aí de várias entidades, né, dos fornecedores, né, todo mundo pensando junto esses novos modelos de negócios para poder criar soluções. Então, eu vejo assim como grandes oportunidades, sabe? Eu acho que isso tem aí expectativas muito boas de crescimento e evolução. Acho que isso é um grande caminho que o custo não deveria ser barrado aí, não. Eu diria assim que esse tema é super caro aqui ao Comitê de Meio Ambiente, né? A gente já fez outros eventos sobre finanças sustentáveis, e a gente vê também isso, assim, um aparelhamento do mercado financeiro para concessão de empréstimos até com juros menores, enfim, outras questões, o próprio BNDES, mas sempre tentando focar nisso, né? Então, assim, se existe essa ambição, e dependendo do projeto, acho que até tem essa possibilidade que antes a gente não enxergava, né? Então, assim, o mercado também, até o mercado financeiro também está olhando para isso, assim, acho que a gente está num momento melhor, né, do que a gente estava há alguns anos atrás, e eu acho que é um pouco isso, Bill, assim, mas eu sei que a pergunta não foi para mim, mas acho que é esse contexto todo, e a Unilever ficaria até, assim, nesse caso, como um exemplo, né, acho que vocês conseguem também divulgar muito as informações do que vocês fazem, né, como cases de sucesso aí, né, no sentido de poder compartilhar também o que vocês estão fazendo e como deu certo, né? Eu acho que assim, a empresa merece, que, com certeza, esse reconhecimento,
E a Pearson a mesma coisa, Juliana, assim, por ter tido essa iniciativa mesmo de investir numa pesquisa nessa profundidade, nesse grau, com esses dados ricos mesmo, assim, para todos, né? Mesmo quem não está envolvido diretamente na área da educação, ali tem uma fotografia muito interessante de todos esses dados, de percepção das pessoas, e até um caminho, né? Um curso de ação, assim, que se desdobra em vários, mas muito interessante. Não sei se você quer também, Juliana, fazer alguma complementação, e aí eu te peço também para, se você quiser fazer suas falas finais, e aí a gente encerra com a Juliana também. Ótimo. Só um ponto contribuindo sobre a pergunta que foi feita a respeito de pequenas empresas, eu diria que nós precisamos cada vez mais olhar para o ecossistema de startups, né? Nós estamos super bem abastecidos em startups de educação, eu não consigo expressar como é que estão os nossos, eu não sei nem como se chamam, ecotechs, enfim, não sei qual é o nome, porque tem fintech, edutech, e eu não sei como é que está esse ambiente, mas pequenas empresas poderiam sim ter muita oportunidade de fazer parcerias em startup em fases de seed, de semente, para poder ajudar a ok, deixa eu tentar resolver o seu problema, porque se eu resolvo o seu problema, eu resolvo o problema de mais 200 mil pequenas empresas no Brasil. Então, eu acredito que se conectar com esse ambiente de startups focadas em sustentabilidade, meio ambiente e tudo mais, pode ser muito útil a pequenas empresas. E aí, para uma palavra final, vou fazer aqui o reforço do óbvio. É assim, se todos nós pudéssemos agir em virtude de melhorar a qualidade curricular e a qualidade educacional que nós temos do primário, do pré-primário, até o pós-graduação brasileira, todo mundo já estaria fazendo um excelente trabalho, porque isso vai refletir em todas as dimensões, né? Eu tenho discussões com a BDS sobre ensino superior, sobre o currículo do ensino superior, tenho discussões sobre educação infantil com as secretarias de Estado. Então, nós precisamos realmente entender que as soluções de longo prazo passam por trabalhos educacionais de longo prazo. Isso é difícil. Geralmente não cabe a um governo de 4 anos, tem que ser política de Estado. Então, nós, quando mudamos a BNCC agora há pouco, tem 3, 4 anos que nós terminamos de alterar a Base Nacional Comum Curricular, nós não colocamos num dos 10 macro-objetivos da BNCC meio ambiente. Ela está lá nos parâmetros curriculares nacionais, nas disciplinas de ciência, de geografia, mas nós colocamos cultura digital, nós colocamos letramento, nós colocamos letramento financeiro, nós colocamos várias coisas novas, mas a parte de ESG não foi escrita até 2018. E ela apareceu, e aí nós vamos de volta para a questão da escola, já atrasado, porque nós vamos ter alunos que vão estar saindo e vão dizer o que os nossos disseram agora, na resposta. Olha, entendo que é importante, deveria estar na escola, e olha que no Brasil foi 56% dos alunos que responderam que tiveram isso na escola. Mas imagine se a Juliana tiver que selecionar funcionários e de cada 10, 5 disserem que não tem a menor ideia do que se trata aquecimento global, mudança climática, ela já perdeu 50% dos possíveis funcionários de qualidade e talentos que ela pode ter na companhia dela. Então, minha mensagem é sempre, nos ajudem a tornar a educação brasileira melhor. Esse é o único o trabalho que eu consigo me dedicar agora, porque ele já é muito grande. Mas é isso mesmo, Juliana. Bem por aí. Juliana, fica à vontade também para tecer suas considerações finais. É uma pena. Eu sempre falo para a Câmara que a gente tinha que ter um evento de 1h30, 2, para a gente poder debater mais, mas, enfim, hoje em dia é o timing das pessoas, né? É verdade. Eu queria agradecer, eu acho que, como você bem pontuou, nós não combinamos a apresentação, mas com certeza o caminho da sustentabilidade está aí, né? Os nossos temas, claro, que, né, assim, caminham juntos, então isso é importante aí, esse olhar, e esse olhar tanto para a parte ambiental quanto social, enfim, é o que a Unilever preza. E muito obrigada pelo convite, acho que foi um prazer estar aqui. Imagina, a gente espera vocês em próximas. Obrigada mesmo, pessoal, obrigada para quem se conectou. Bom dia para todos. Tchau, pessoal, obrigado. Tchau, tchau.